Vamos todos de pé, irmãos, abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo número 43. Isaías 43, nós vamos ler inicialmente somente o verso 13. Isaías 43, versículo 13. Você achou aí na Bíblia? Isaías 43, 13, diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Amém. Glória a Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra e pela oportunidade que temos essa noite de mais uma vez, reunidos em teu nome, ouvirmos a tua voz nesse lugar. E é isso que nós queremos, Pai, é isto que precisa o nosso coração. Não viemos aqui ouvir os homens, as doutrinas humanas, viemos ouvir a tua palavra, a palavra que sai da tua boca, que nos alimenta, que nos sustenta, que muda, que transforma a nossa vida. Fala conosco, Pai, queremos te ouvir, abrimos o nosso coração, os nossos ouvidos, para ouvir a tua voz e que a palavra possa transformar a nossa vida. Eu entrego, Senhor, a minha vida em tuas mãos, pedindo tua graça, tua misericórdia, clamando pela unção, pelo poder do Espírito Santo, para que eu possa ministrar esta palavra vinda do trono da tua graça com o poder, para quebrar as barreiras dos corações, Senhor, e assim todos nós sermos abençoados essa noite pela ministração da tua palavra. Assim oro com os irmãos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, irmãos. Amados, esse texto do profeta Isaías é um texto muito conhecido, mas ele tem verdades muito preciosas para nós. A gente está vivendo dias conturbados, não é novidade para ninguém. Cada vez que passa o tempo, mais difícil ficam as coisas, não é? A situação não é fácil para ninguém. A gente tem visto coisas muito complicadas nos últimos dias, notícias que chegam de crimes, de tantas coisas, e isso traz uma falta de segurança a muita gente, traz inquietação para muitas pessoas. Tantas coisas têm acontecido no nosso mundo. Estes são, como diz a Bíblia, os últimos dias. São os últimos dias que nós estamos vivendo. E são dias conturbados e dias de lutas e de tribulação. São tantas as lutas que muitas pessoas têm ficado abaladas, inclusive na sua própria fé. É muito comum a gente ver hoje pessoas que estão buscando a Deus, mas que daqui a pouco, por causa de uma luta, de uma dificuldade, já desanimam, já se recolhem, já não estão mais buscando ao Senhor. Por causa das lutas, perdem até alguns a sua própria fé. Mas eu creio que a palavra de Deus tem tudo que a gente precisa para enfrentar qualquer coisa que nos apareça. E principalmente, o que precisamos para alimentar a nossa fé. Por que a minha fé precisa ser alimentada, irmãos? 2 motivos. Primeiro, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu posso fazer qualquer coisa, posso dar qualquer coisa para Deus, mas se eu não tiver fé, a Bíblia diz, é impossível agradá-lo. E a fé vai se manifestar exatamente na hora das dificuldades, porque quando tudo está bem é fácil ter fé. Muitos na hora da dificuldade é que se abalam, que perdem a sua fé. Então é muito importante ter fé, porque sem fé é impossível agradá-lo. E a Bíblia diz que a maneira de se obter fé não é através de nenhum trabalho, de nenhum sacrifício, de nada. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da pregação, que nós estamos fazendo essa noite. É isto que alimenta a nossa fé. Nossa fé não é alimentada por dinheiro, nossa fé não é alimentada por situações, nossa fé é alimentada pela palavra de Deus, que fala ao nosso coração, que nos motiva, que nos revela a verdade, que abre os nossos olhos, que tira as trevas da nossa mente, do nosso coração e enche o nosso coração de fé. Por isso, nesses últimos dias, mais do que qualquer outro, nós precisamos de fé. Fé para enfrentar as adversidades. Fé para enfrentar todo tipo de dificuldade que esses dias estão nos apresentando. E aonde vamos encontrar fé? Na palavra de Deus. Palavras como essa do profeta
Isaías, que podem confortar o nosso coração. Porque, resumindo, o que Isaías disse aqui, no versículo 13 do capítulo 43, um resumo do que está escrito é: Deus está no controle de todas as coisas. É isso que eu preciso acreditar. O controle não está nas minhas mãos, o controle não está nas suas mãos, o controle não está nem nas mãos da igreja. O controle está nas mãos de Deus. Então eu preciso crer nisso e viver de uma maneira que realmente eu creia nisso, que mostre o meu viver que eu acredito nisso. Porque muitas vezes essa frase se torna comum na nossa boca. A gente conversa um com o outro: Deus está no controle. Como é que está aí, meu irmão? Está tudo bem e tal. A coisa não está boa, mas Deus está no controle. Será que a gente acredita mesmo nisso que a gente fala? Ou será que a gente só fala? Será que a nossa vida mostra que isso que a gente fala é verdade? Ou na hora que vem o aperto, a gente acaba jogando tudo para o alto e esquece que Deus está realmente no controle, como tantas vezes a gente profere. Então a vida da gente tem que ser um reflexo daquilo que a gente fala, irmãos. Se eu creio que Deus está no controle, eu preciso realmente entregar o controle a Deus. Ele está no controle. E esse versículo nos ensina porque ele diz 3 coisas muito importantes sobre Deus. Às vezes as pessoas falam muito de Deus, o nome Deus é dito por muita gente. Até gente que não quer nada com Deus fala em Deus. É ou não é? Quantos aqui de nós não tem pais, ou avós, ou primos, ou pessoas que não acreditam em Deus, mas toda hora falam em Deus? Se Deus quiser, vai com Deus, Deus te abençoe. Mas a pessoa não acredita em Deus, mas, no entanto, não para de falar o nome de Deus. Não é comum isso acontecer? Então, irmãos, Deus precisa ser não só mencionado, mas precisa ser entendido. Quem é o Deus a quem você serve? Qual o tamanho dele? Qual é a sua dimensão? Cabe no seu bolso? Tem pessoas que acham que podem levar Deus no bolso, né? Mete a mão na carteira, tem uma foto de Jesus. Aqui, meu Deus, aqui no bolso. Não, Jesus não cabe no seu bolso. Jesus não cabe na sua carteira, nem dá sorte para trazer dinheiro para você, tá bom? Você leva Jesus no bolso para trazer dinheiro, pode jogar fora. Não tem nenhuma validade isso. Então, queridos, quem é Deus? Quem é o nosso Deus? A quem você serve? Esse Deus de quem tanto você fala, você vive o Deus que você prega? Você realmente crê nele? Você crê no seu poder, crê que ele está no controle e vive como quem crê nisso? As pessoas que olharem para você vão acreditar ou elas só te veem desesperada, nervoso, incerto quanto ao futuro? O meu Deus é o Deus pregado aqui por Isaías. E ele diz 3 coisas de Deus que são importantíssimas aqui, irmãos. Primeiro, ele diz que o nosso Deus é eterno. Ele diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu era. Deus está se definindo. Meu Deus não nasceu ontem, nem vai nascer amanhã. Meu Deus é eterno. Você está entendendo isso? Ainda antes que houvesse qualquer coisa, qualquer um de nós, ele diz: eu já existia, já era. Então, o Senhor é aquele que é e o é eternamente. E a Bíblia diz que ele não muda, nem vai variar. Deus é o mesmo sempre, ontem, hoje e amanhã. Será sempre assim. Esse Deus eterno é o Deus em quem você crê? Ou é um Deus pequenininho que você bota no bolso, que você bota em cima de um quadrinho, que você bota num lugar para botar comidinha e água para ele? Quem é o seu Deus, irmão? Será que o seu Deus é esse que diz a Bíblia aqui? Eterno. E veja mais o que Isaías diz: e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Veja, ele está dizendo: não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. Então ele diz assim: ninguém tem mais poder do que eu. O Deus a quem eu sirvo, em quem eu creio, de quem eu falo, ele é todo poderoso. Você crê nele? Ele não está limitado. Ele não está limitado por mim, não está limitado pela minha cabeça, pela maneira que eu creio, se eu acredito nele ou não. Deus é todo poderoso. Por isso eu posso confiar o controle a ele. Porque ele tem mais poder do que eu. Infelizmente, existem algumas pessoas que acham que elas têm mais poder do que Deus. Tem ou não tem, irmãos? Tem gente que acha que tem mais poder do que Deus, por quê? Ela está sempre querendo controlar a própria vida, e pior quando quer controlar a vida dos outros, né? Aí fica pior ainda. Então a pessoa quer ser Deus,
Ela acha que tem poder como Deus, e não tem. Deus diz, ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Eu sou o Todo-Poderoso. Então eu posso confiar nele. Há alguma coisa difícil para Deus? Existe algum problema que não, esse aí nem Deus. Já viu gente falar assim? Esse aí nem Deus dá jeito. Porque a pessoa não conhece Deus, é ignorante a respeito de Deus ao falar assim. Porque o Deus em quem eu creio, espero que seja o mesmo que você crê, ele é todo poderoso. Isaías está afirmando isso aqui. E no final, ele ainda diz, agindo eu, quem o impedirá? Quem é que pode impedir o agir de Deus? Quando Deus age, ninguém pode impedir, porque todo o poder, toda a vontade está nas mãos do Senhor. Então é nesse Deus que eu preciso confiar. A fé que eu preciso ter, que agrada a Deus, porque eu cito mais uma vez aquele versículo que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé que eu preciso ter é a fé que crê em Deus como Ele é, não o diminuindo, não o limitando, mas a fé que confia no tamanho do próprio Deus, como Ele se apresenta, como está escrito aqui. E na medida em que eu creio em Deus dessa maneira, aí de fato eu consigo descansar. Porque as coisas, as situações, o que o mundo nos apresenta, sempre tentará nos derrubar. Sempre as circunstâncias vão vir ao encontro da nossa vida para nos derrubar, para minar a nossa fé, para nos fazer desistir, para desacreditar o nosso Deus. Por isso, sem fé não se agrada a Deus. Porque eu estou dizendo que não creio nele, que não acredito que ele pode me livrar, que não acredito que ele pode agir. Isso aqui desagrada o coração de Deus. Mas então, irmãos, quando as lutas vierem, eu preciso crer. E preciso crer num Deus que é autodefinido por essas palavras que nós acabamos de ler. Leia comigo um texto que está em Romanos, no capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 4. Presta atenção. Você que é fiel, você tem que tomar essa palavra para você. Romanos 14, verso 4 diz assim: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai? Mas, o que a Bíblia diz? Estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster, para o sustentar, para o segurar, para o manter. Então, o que a Bíblia diz do servo fiel? Ele estará de pé. Tem algum servo fiel aqui essa noite? O que a Bíblia está dizendo para você é isso. Você estará de pé. Por quê? Porque você é forte, porque você é bom? Não, porque o Deus em quem você crê, Ele sustenta você. É isso que não nos derruba. Não é a minha força, a minha fortaleza, a minha força de vontade. Isso não vale nada. Nenhuma força de vontade tem valor, irmãos. O que me sustenta é a força de Deus. É Ele que me sustém. Por isso, para o Senhor estou de pé ou caio, mas estarei de pé, porque Ele me sustenta. Diz a palavra de Deus, isso é para mim, isso é para você. Isso é para aqueles que creem e para aqueles que confiam no Senhor. Então, confie no Senhor. E acredite de verdade, não só de boca, que as coisas estão no controle de Deus. Irmãos, é ilusão o que muitos afirmam, os céticos, os ateus. Se existe Deus, Ele criou o mundo e fechou, jogou a chave fora, foi embora, foi passear, foi dormir, não está mais se incomodando com isso aqui. Assim dizem alguns, ao reparar quão ruim está o mundo, irmãos. Mas o mundo não está ruim por causa de Deus. O mundo está ruim por causa do homem, por causa das escolhas que cada um de nós faz. E somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. E pagamos as consequências das escolhas que fazemos. Então Deus não falha, Deus está no controle, mas Ele realmente age mais especificamente na vida daquele que reconhece isso, na vida daquele que descansa no Senhor, que acredita realmente que Ele está no controle. E aí eu queria ilustrar um pouco com alguns versículos o que é esse controle de Deus que a gente tanto fala. Porque, como eu disse, muitos falam, mas na verdade na hora da dificuldade não creem.
Veja só, você crê que Deus está no controle. Mas, quando acontece alguma coisa, muitos ficam desesperados. Muitos ficam atribuindo ao diabo. O diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Irmão, Deus está no controle. E qual é a abrangência do controle de Deus? Qual é a dimensão? Até onde vai o controle de Deus? Vai a todos os lugares. Não tem nada que Deus não controle, tá bom? Então entenda isso. Deus controla até Satanás e os demônios. Abra a Bíblia aí no livro de Jó. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 12. Para você entender a soberania de Deus, você tem que entender a dimensão desse controle. Jó, capítulo 1, verso 12, diz assim: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deus tem o controle até sobre Satanás e até sobre seus demônios, irmãos. Não acontece nada que Deus não esteja debaixo do controle. Então, o mal, ele muitas vezes é provocado, é gerado pelas escolhas de cada um. Mas até nisso, o Senhor está no controle. Satanás queria ir contra Jó, e ele disse: você pode tocar em tudo, menos na vida dele. Então Deus é que limita todas as coisas. Todas elas estão debaixo do controle de Deus. Quer ver mais? Abra Apocalipse capítulo 20. Tem gente que fica assustada: o diabo isso, o diabo aquilo. O diabo coisa nenhuma. Deus está no controle da minha vida. Minha vida não é tocada por Satanás. A Bíblia diz: aquilo que é consagrado a Deus, o maligno não toca. Então você tem que crer em Deus e não ficar preocupado com o diabo. Apocalipse capítulo 20 diz assim: então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Deus tem um controle, ele prende, ele solta, ele faz o que ele quiser. É esse o Deus em quem você crê? Ou é um pequenininho que você leva pendurado por aí? Pense nisso, meu amado, porque esse é o Deus da Bíblia, e é dele que eu estou falando para você. Deus controla Satanás e os demônios. Sabe o que mais Deus controla? Abra no Salmo 91, para você entender a dimensão do controle. Salmo 91, versículo 11, diz assim: porque aos seus anjos dará o quê? Deus ordena. A quem? Aos anjos, a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Da mesma forma que Deus controla os demônios, também controla os anjos. Deus tem tudo sob o seu controle. Volta lá no livro de Isaías, no capítulo 45, no versículo 11 e no versículo 12. Isaías 45, verso 11 e verso 12, diz assim: assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Deus é Senhor do universo e de tudo o que existe sobre a face da terra, em todo o universo, todas as estrelas, tudo está sob as ordens de Deus. O salmista diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todos os que nela habitam. Tudo pertence a Deus, tudo é propriedade do Senhor. Então, Ele é soberano, está no controle de Satanás, dos anjos, do universo. Não há nada que escape ao controle de Deus. Ele é o Senhor da história. Será que você crê nisso, meu irmão? Mas a minha história, pastor, anda muito complicada. A minha história está difícil. Se eu não imagino o que eu estou passando, é o que muita gente pode dizer. Mas Deus não está no controle, não, irmão. Deus não é o Senhor da história. Pensa comigo, enquanto a história está rolando, as dúvidas vêm ao coração. Mas quem é que está governando a história? É Deus. Quer ver um exemplo bíblico bem simples?
José do Egito. Veja José, Deus tinha um plano para José, Deus tinha uma direção para a vida dele, deu a ele um sonho, nem na sua mocidade, e aquilo não tinha nem jeito de se cumprir. Tamanha foi a distância em que ficou José desse sonho, porque primeiro foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo, trabalhou como escravo, foi injustiçado, foi preso, foi para a cadeia. Quantos anos passaram nessa história? Quantos anos aquele homem sofreu todas essas coisas? Mas em todo o tempo você vê a história de José na Bíblia, mostrando José sendo fiel a Deus. Fidelidade não é porque tudo vai bem. Fidelidade é porque Deus é Deus. Eu tenho que ser fiel a Deus, não porque Ele me dá alguma coisa, porque Ele é Deus. Você está entendendo isso? Essa é a motivação. Então José foi fiel, mesmo quando estava na cadeia, mesmo quando foi injustiçado, mesmo quando foi acusado pela mulher de Potifar, ele continuou sendo um exemplo de vida dentro da cadeia. E quem é que estava governando aquela história? Deus. E como é que terminou a história, irmão? Terminou com José sendo príncipe no Egito. Terminou com José dando de comer aos irmãos que o maltrataram. Terminou com José sendo honrado diante de todos. Terminou com José sendo levantado para preservar a própria família. A misericórdia de Deus atuando através da vida de José. Agora, durante aqueles anos e anos que a história se desenrolou, alguém poderia dizer, Deus abandonou José. Eu acho que Deus esqueceu da promessa, do sonho que deu a ele. Deus esqueceu, olha, coitado de José. Mas o Senhor está no controle, irmãos. Esse texto prova que o Senhor está no controle. A história da tua vida está ruim, mas Deus está no controle dela. Se submeta ao controle dele. Se submeta a ele. É só o que está faltando, irmão. Deus não perde o controle. A própria história de Jó, que eu citei aqui, a própria história de Jó, que nós acabamos de ver um iniciozinho dela, como é que foi? Como é que aconteceram as coisas? Quantas coisas Jó passou, sofreu, perdeu os filhos, perdeu o dinheiro, perdeu a saúde, perdeu tudo. Agora, como é que terminou a história de Jó? Irmãos, a história de Jó terminou, a Bíblia dizendo que o seu último estado foi melhor do que o primeiro. O fim da história foi melhor do que como estava antes da história ter começado. Quem é que estava no controle disso? Deus. Mas na hora que eu estou sofrendo, na hora que as coisas estão acontecendo, em quem eu creio? Eu creio que Deus está no controle. Eu creio que o Senhor é o Senhor da minha história. Eu creio, como disse Jó, palavras de Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu creio nisso. É isso que Jó disse enquanto estava sofrendo tudo. Eu creio que o meu Redentor vive. E no final dessa história, vocês vão ver ele se levantando. É isso que é fé. É isso que é acreditar que Deus está no controle e viver como se Ele estivesse no controle. Porque é muito fácil dizer, Deus está no controle. Acontece um acidente, meu Deus, como é que isso aconteceu? Estou desesperado. Peraí, está enganando quem? Quer enganar quem com esse discurso? Está ou não está Deus no controle? E o controle é em todo o tempo. É no início da história, é no meio da história e é no fim da história. Tudo está no controle de Deus. A história de Jesus. Como é que é a história de Jesus? Começa nascendo na manjedoura, humilde, né? Aí vive a infância, a adolescência, a juventude, até se concretizar o chamado, se mostrar no seu ministério, milagres realizados, palavras maravilhosas, alcançando multidões, até que termina, aparentemente, com um insucesso. Cuspido, esbofeteado, lenhado, pendurado na cruz, morto, humilhado. Alguém diria, perdeu. Perdeu. Mas como é que foi o fim da história? Deixou algum momento de Deus estar no controle dessa história, irmão? Algum momento.
deixou de Deus estar no controle. Pelo contrário, o próprio Isaías, prevendo isso 700 anos antes, diz ao Senhor, agradou moê-lo. Tudo estava no controle. O próprio Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu é que a dou em favor do mundo. Tudo está no controle de Deus. O final da história é diferente, irmão. O final da história, Jesus ressuscita e hoje vive e reina e está de pé para contemplar a vitória de cada um dos seus filhos. Então você precisa entender realmente quando Deus está no controle. Entenda de verdade que Ele está no controle. Mas se Ele está realmente no controle, a minha vida precisa estar nas mãos dEle. Eu preciso entregar o controle a Ele. Alguém aqui sabe dirigir carro? Quem sabe dirigir carro? Sabe? Acha que sabe, pelo menos. Né? Mais ou menos, né? Você acha que sabe. Agora, fala para mim. Dá para você dirigir o carro com outra pessoa dirigindo junto do teu lado? Dá para dois segurarem no volante, dois pisarem no acelerador, no freio, na embreagem? Dá para fazer isso? Difícil, hein, irmão? Ou um controla ou o outro controla. Amém? Deus está no controle? Então entrega o volante para Ele, amém? Entrega o pedal, o acelerador, a embreagem, a caixa de mudança. Entrega para Ele, porque não vai dar certo você querer dirigir junto com Deus. Não vai dar certo. Se a vida está nas mãos dEle, então entenda e entregue a Ele esse controle, porque Ele permite as tribulações, a Bíblia diz. O fato dele estar no controle não quer dizer que eu nunca vou sofrer um revés. Eu dei exemplos aí de servos que sofreram, mas foram vitoriosos. O controle está nas mãos. A tribulação faz parte da vida, irmãos. Pode sofrer, podemos passar, mas Ele também é aquele que restaura. É aquele que permite a tribulação, mas é aquele que também nos restaura. É nisso que eu tenho que crer. É esperar com paciência no Senhor, como diz a Bíblia. É entender que tudo está no seu controle. Abra comigo a Bíblia em Oséias, no livro do profeta Oséias, no capítulo número 6. Oséias, capítulo número 6, até o versículo 3, diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, fala o quê? Nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. Está tudo no controle de Deus. E aí diz no verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Está no controle. Conheça e prossiga em conhecê-lo. Nenhum de nós pode dizer que conhece o bastante do Senhor. Prossiga, conheça e prossiga cada vez mais. Cada experiência, cada luta, cada dificuldade, cada tribulação, cada queda é uma oportunidade de aprendizado para entender cada vez mais que Deus está no controle da sua vida. Se você assim entregar o controle a Ele, irmãos, então entenda isso de uma vez por todas. Faça o que diz a Bíblia. Se realmente Ele está e você crê, obedeça. Veja só comigo, 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6 e versículo 7. 1 de Pedro 5, 6 e 7. Diz assim: humilhai-vos. Começa mal esse versículo, hein? Para muita gente isso é um problema. Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Humilha, se abaixa e Ele te levanta. E diz o verso 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Por que andar ansioso? A ansiedade é uma prova
de que eu não acredito no controle de Deus. A ansiedade depõe contra aquilo que eu digo. Ela depõe contra a minha fé, contra aquilo que eu afirmo, irmãos. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Ele tem cuidado de você. Mas se humilhe, se abaixe, se submeta sob a sua poderosa mão, para que esta mesma mão te levante e te exalte. É isso que funciona, queridos. Então, se você crê, haja como quem crê. Faça o que diz a Bíblia. Abra o Salmo 37, versículo 4 e o versículo 5. Salmo 37 diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Faz o que mais? Entrega o teu caminho a quem? Ao Senhor. Confia nele, e o mais Ele fará. Entrega, confia, e o mais Ele fará. Ele está no controle? Então eu entrego o controle para Ele. Ele está no controle? Entrego o volante para Ele. Confio nele. Agora, quem não confia, é um problema, né? Motorista dirigido lá de outro motorista. Como é que você fica? Cuidado aí. Vai bater. Olha o meio-fio. Olha o sinal. Freia! Por quê? Você não confia. Quando você confia no motorista, o que você faz? Você dorme. É ou não é? Se você confia no motorista e senta do lado, você deita o banco e tira um cochilo. É ou não é, irmão? Mas quem não confia, fica, cuidado, vai bater. Olha aí. Ai, meu Deus, Jesus. Não é assim que você fica? Você não confia, então. Quem confia, entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Está no controle? Então deixa Ele controlar. Então não tenta dirigir junto com Ele, que não vai dar certo. Veja o que diz a Bíblia em 2 aos Coríntios. Vamos terminar com esse texto. 2 aos Coríntios, capítulo 4. Versículo 16. Até o versículo 18. 2 aos Coríntios 4, do 16 ao 18. Para aquele que confia que Deus está no controle. Por isso, não desanimamos. O desânimo é uma prova de que você não confia que Deus está no controle. Então, quem confia, não desanima. Amém, irmãos? Não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, roupa, saúde, qualquer vida exterior, se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então não vou desanimar, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Se é verdade que você crê que Deus está no controle, você não pode desanimar, você não pode desfalecer, você precisa fazer o que diz o versículo 16, ainda que por fora tudo esteja se corrompendo, ainda que à vista dos meus olhos as coisas estejam desmoronando, o meu homem interior se renova todos os dias, porque eu creio que Deus está no controle. Imagina José sem esta fé, sem esta crença. Como é que seria ele ao ser lançado no poço, abandonado pelos seus irmãos, ao ser vendido como escravo, ao ser caluniado e lançado na cadeia? Como que um homem enfrentaria tudo isso desmoronando se ele não tivesse o homem interior se renovando todo dia? Porque, irmão, José não ficou na cadeia um dia. Um dia de cadeia dá para tirar. Não foi um dia. A Bíblia não diz quantos dias, mas foram anos, irmãos. Então, todo dia você levantar na cadeia, todo dia você levantar e ver a mesma situação, por fora está corrompido, mas por dentro está se renovando.
Está entendendo isso? Se não se renovar por dentro, não tem como enfrentar o exterior. Paulo, por isso, diz, embora o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia a dia. Porque hoje José acordou na prisão, amanhã ele acordou na prisão, depois de amanhã, o ano que vem, ele acordou na prisão, daqui a 2 anos ele acordou na prisão. A fé, irmão, é para todo dia. Por isso a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Não é para enfrentar uma situação que passou, não. Pode não passar, pode demorar 1 ano, pode demorar 2, 3, pode demorar quanto tempo Deus quiser, porque Ele está no controle do tempo também. Amém, irmão? Está no controle da história. Então o que eu preciso é renovar dia a dia a minha fé, a minha certeza de que Deus está no controle. Eu imagino José assim. Eu não imagino José na prisão chorando. Ai, mais um dia nesse lugar desgraçado. Ó vida, ó azar. Por que, Senhor, que eu estou aqui? Que desgraça me aconteceu. Eu não merecia isso, meu Deus. Você imagina José assim? Todo dia na prisão, nessa lenga-lenga? Que inferno seria essa prisão, hein, irmão? Eu imagino José dizendo ao Senhor, o Senhor sabe, mais um dia, né, nessa prisão. Poxa, eu não guardo aqui não, Senhor, mas está nas tuas mãos. O Senhor é que sabe, tá? O Senhor faz o que achar melhor. Me usa aqui dentro, Senhor. Deixa eu ser uma bênção aqui nessa prisão. Sabe o que aconteceu? O carcereiro começou a confiar em José. Aí pegou José, vem cá, José, você é um preso diferente. Eu confio em você, toma aqui a chave da cadeia. Deu a chave da cadeia para José. José passou a guardar os outros presos para ele. O que é isso? Ah, deu sorte. Tem gente que diz, deu sorte. José deu sorte. Deu sorte, coisa nenhuma. José confiava em Deus. Quem confia em Deus, a sorte lhe sorri. Entendeu? Deu sorte, coisa nenhuma. Ele confiava em Deus. Ele não vivia reclamando nem resmungando. Por isso que todo dia ele renovava o seu homem interior. Todo dia o homem interior era renovado. Irmão, entenda, nada é por acaso. O verso 17 diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Eu gosto desse versículo porque tem gente que gosta de brigar com Deus. Deus está dizendo que a sua tribulação, eu não quero nem saber qual é, ela é leve. Que raiva que me dá quando o pastor fala isso. Ele não sabe o que eu estou sofrendo. Ele não sabe do meu problema. Reclama com Deus. Fique com raiva de Deus. Por favor, me livra dessa. Me erra, tá bom? Porque Deus é que está dizendo que ela é leve. Ele está dizendo que ela é momentânea. A mesma Bíblia que eu leio contigo diz que nós não somos provados além do que podemos suportar. E juntamente com a provação, Deus provê o livramento. Você crê nisso? Então, o que eu estou passando, por pior que seja, é leve. Eu posso suportar. E outra coisa, é momentâneo. Essa é a melhor parte. É um momento da sua vida. Você está hoje, está ruim, está passando, é um momento. Não acredita que a tua história vai terminar assim. José não acreditou, eu não vou terminar meus dias nessa cadeia. José nunca perdeu a esperança, irmão. Nunca perdeu a esperança. Tanto que ele está lá, ele falou para o outro, vai lá, fala com o faraó lá, lembra de mim, o cara esqueceu dele. Mas ele não perdeu a esperança. A esperança ainda está viva no seu coração. Porque é momentâneo. Aquilo que você está passando hoje é um momento. Ah, pastor, mas quanto dura esse momento? Não sei, pode durar uns 24 anos, 25, sei lá, uns 48. Não adianta bater na madeira, não adianta. É superstição. Agora, pode durar 10 segundos. Deus pode fazer cessar agora. Amém? Mas Deus é Deus. E é livre. É Senhor do tempo, da história. Pode fazer durar 10 segundos, pode fazer durar 1 ano, 10 dias, 1 dia, 1 semana. Não sei. Eu sei que é leve e que é momentâneo. Porque se você está passando, é porque você pode passar. Mas o que Deus está dizendo é que, embora seja leve e momentânea, a tribulação produz um eterno peso de glória acima de toda comparação. Ele está no controle. Tudo está sob o controle dele. E se está passando alguma coisa,
isso vai produzir algo bom em você. É nisso que eu tenho que crer. José não tinha ideia do que Deus ia fazer através dele lá na frente. Botar ele para governar o Egito. Deus tinha isso já em planos, mas José não tinha essa ideia. Mas isso aconteceu e se concretizou. Então há um peso de glória sendo produzido que não há comparação em termos do que Deus ainda pode fazer. E no verso 18, ele diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que não se veem. Nosso problema, irmãos, está nos nossos olhos. Eu acho que os nossos olhos é que minam muito a nossa fé. A gente é muito guiado pelo que vê. A gente é muito guiado pelo que põe os olhos. E isso é completamente antibíblico, porque a definição bíblica de fé, que está lá em Hebreus 11:1, é que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Então não é no que eu estou vendo que eu tenho fé naquilo que eu ainda não estou vendo. É essa a dificuldade. Então a palavra do Senhor diz assim: não atente para as coisas que você vê, mas sim para aquelas que você não vê. Porque as que você vê são o quê? Temporais. Qualquer coisa dentro desta sala aqui, que você botar os olhos, vai durar algum tempo. Olha para mim. Quanto tempo eu vou durar? Arrisca aí. Você acha que eu vou viver para sempre? Só com o Senhor. Mas esse corpinho aqui vai virar pó. Vou durar para sempre? Essa cadeira que você está sentada vai durar para sempre? Esse teto, esse templo, esse prédio, vai durar para sempre? Um dia isso vai acabar. Essa tecnologia que está em volta da gente aqui, vai durar para sempre? Um dia vai acabar. Tudo que eu vejo é temporal, mas o que eu não vejo é eterno. É o que Deus está dizendo. O que eu não vejo é eterno. Então não são as coisas que eu vejo que podem minar a minha fé. Eu tenho que olhar para aquilo que eu não vejo. Eu não vejo Deus, nem nunca o vi, mas eu sei que Ele existe. E eu sei que Ele está no controle da minha vida. Eu sei que eu posso confiar a Ele as maiores tribulações pelas quais eu vier a passar ainda. Eu posso entregar nas mãos do Senhor e acreditar que elas vão passar. No tempo de Deus, na hora de Deus, o final vai ser melhor do que o início. O fim da história vai valer a pena. Eu posso entregar isso nas mãos do Senhor. É isso que vai te dar, irmão, uma qualidade de vida melhor. É a tua fé. Porque a Bíblia diz que o justo vive pelo dinheiro. É isso que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Então não é dinheiro que vai te dar qualidade de vida. Não é riqueza, não é fama. O que vai te dar qualidade de vida é fé. É vive pela fé. Se não tiver fé, vai viver como? Fala para mim. Não é vida. Quem não tem fé não tem vida. Fé é vida. Você precisa de fé. Justo vive por fé. E fé é crer no que não vê. É crer no que não está diante dos olhos. Tem gente que diz: eu só creio no que meus olhos veem. Coitado. Coitado dessa pessoa. É um infeliz que não tem vida. Não vive e nunca vai viver enquanto não aprender a ver o invisível. É isso que Deus quer que você entenda. Como Ele disse: agindo eu, quem impedirá? Quem é que é maior do que eu? Quem pode livrar alguém das minhas mãos? Quanto tempo eu existo? Eu existo para sempre. Eu ajo e ninguém pode impedir. É em mim que você tem que confiar. Não é em você, não é no que seus olhos veem, não é no que a sua mão consegue fazer. É em mim que você tem que confiar. Confia no Senhor. Ele está no controle. Eu não sei qual é o seu problema, qual é o tamanho do seu problema, mas é leve e é momentâneo. Vai passar. Vai passar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Aquele que está no controle é o único digno de receber o nosso louvor. É a Ele que nós vamos louvar essa noite. Louvar, agradecer, declarar: eu creio no Senhor, eu confio no Senhor, eu espero no Senhor. Vai passar. Amém? Creia nisso, em nome de Jesus. Queria fazer uma oração por você essa noite. Você que está vivendo aí a tribulação, quem sabe dias como os dias de José na prisão. Você está numa luta, está numa dificuldade.
está em algo muito ruim, eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Quero orar pela sua vida. Quero pedir que Deus revista você agora de fé, de ousadia, de certeza, de convicção, para que você creia não só com a boca, mas com as atitudes, que Deus está no controle da sua vida. Creia, Deus está no controle da sua vida. Pega o volante e entrega para Ele assim: toma, Senhor, dirige para mim, eu vou dormir. Dirige para mim, que eu vou baixar o meu banco agora e eu vou dormir, Senhor. Eu vou dormir o sono tranquilo. Eu vou dormir o sono de quem crê. Eu vou dormir o sono de quem confia. Meu irmão, quem não confia não dorme, sabia? Quem não confia fica nervoso, rola na cama a noite inteira. Lê comigo o Salmo 4. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Creia no Senhor, confie no Senhor e durma bem, durma como quem crê, durma como quem confia que o controle está nas mãos de Deus. Não perca uma noite de sono, não vale a pena, a não sei que for para orar, meu irmão. Creia no Senhor, confie nele. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir pelos meus irmãos aqui, Senhor, que estão enfrentando lutas que eu não conheço a maioria delas, mas o Senhor conhece, Pai. O Senhor sabe a necessidade de cada um deles. O Senhor sabe o que vai no coração, quais as aflições que eles estão passando, Pai. Quais são as lutas, as dificuldades, aonde está apertando o calo nesse momento, só o Senhor sabe, meu Pai. Mas, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, faz um milagre na vida dos meus irmãos. Revela a Tua presença, o Teu poder, Senhor, para que eles creiam no Senhor, para que eles confiem no Senhor, meu Deus, para que eles entendam quem é o Senhor, aquele que age e ninguém pode impedir. Agindo eu, quem impedirá, diz a Tua palavra. Que os meus irmãos possam crer que quando o Senhor age, ninguém pode impedir. E o Senhor está pronto para agir em nosso favor. A única coisa que dificulta esse agir, Pai, é a nossa falta de fé, porque aí não podemos agradá-lo, Senhor. Meu Deus, renova a fé dos meus irmãos, renova a certeza de cada um deles, Pai. Dá uma certeza inabalável de que o Senhor existe, de que o Senhor é bom, de que o Senhor está cuidando, o Senhor está vendo e que no final essa história vai ser diferente, Pai. Dá certeza aos meus irmãos que essa história será diferente no seu final, para a glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, abençoa os Teus filhos aqui com fé, que é aquilo que é mais importante, fé para agradar ao Senhor. Renova a fé, em nome de Jesus. Deus abençoe você, meu irmão. Deus te abençoe. Dá um abraço em quem está perto de você aí. Renova a fé junto com essa pessoa. Fala, creia, meu irmão, creia em nome de Jesus. Deus é bom. Vamos louvar ao Senhor. Ele é o meu Deus forte. Declare isso, é o grande El Shaddai. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach. Deus Emanuel, Deus conosco. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos, pelo qual existo. Deus da minha provisão, declare isso, meu irmão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Shammah, Deus presente sempre está. É o Elion, Outro igual não há. outro igual não há. Não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizer que no Yahvé
Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua Mashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos, pelo qual existo. Tirei, Deus da minha provisão, A minha paz, Shalom, a minha paz está no Senhor. Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizer que no Iavé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizer que no Iavé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa, tudo governa. Eu creio, Senhor, Que tudo governa. glória a Deus, te louvamos, Senhor, glória ao teu nome, Pai. No controle está o meu Deus, amém? Você pode declarar isso, meu Deus está no controle, irmão. Creia nisso, Ele governa tudo, todas as coisas, inclusive a minha vida. Entregue ao Senhor o governo da sua vida. Pare de tentar dirigir junto com Ele. Amém? Que Deus abençoe você.